A madeira é um material vegetal, natural, abundante e renovável na natureza. A construção civil utiliza esse recurso desde os tempos pré-históricos, pois sua alta resistência mecânica e baixa densidade proporcionam à estrutura um bom desempenho e facilidade de trabalho. Além disso, a madeira tem um efeito estético sempre verdadeiro, trazendo conforto e aconchego no espaço onde a madeira é utilizada. Vários fatores influenciam as características da madeira, tais como composição, umidade do solo, no local de crescimento da árvore, claro, incidência de chuva, condição de isolação, temperatura, posição da árvore na mata, época do corte, processo de extração, entre outros. Tais fatores provocam variações significativas na madeira, mesmo se tratando de árvores da mesma espécie, oriundas da mesma região. É necessário ficar atento às outras questões relacionadas à durabilidade do material. É importante também ter a garantia do estado seco da madeira. Essa condição confere ao produto maior estabilidade e resistência, reduzindo as chances de variação dimensional da peça, ou seja, a presença de umidade pode provocar inchaço na madeira, podendo chegar a uma variação de até 30% de seu volume, e também o surgimento de fissuras na peça por retração das fibras na secagem tardia. A madeira, com contato à umidade externa, também deve ter atenção sobre suas estruturas, pois permite o crescimento de fungos e altera o estado do material. O correto é adotar soluções para fixar a madeira em pontos de fora do acúmulo da água. Contando com esse cuidado, o procedimento com a pintura ou verniz é necessário para a proteção da madeira e previne a degradação dela, fazendo com que o desenvolvimento de seus principais predadores, que são fungos e insetos, diminuísse muito. A madeira precisa estar seca para a aplicação da pintura, e a norma recomenda para passar de 2 demãos antes do trabalho da carpintaria, e após terminar, passar 1 demão para a finalização. A manutenção para esse cuidado na pintura deve ser periódica, com a vida útil de mais ou menos 2 anos para passar novamente a sua pintura, a fim de garantir o melhor desempenho para a estrutura. Junto com isso, podemos dizer que a durabilidade da madeira também está relacionada com as ligações estabelecidas nas soluções projetuais. Um dos maiores problemas desse material é o esforço utilizado nele. É indicado nunca travar rigidamente entre uma peça de madeira e seu ponto de fixação, pois pode ocorrer fendas em direção às suas fibras. E também as peças metálicas para encaixe são as mais indicadas, já que liberam o movimento da madeira. Material nobre, extremamente versátil e com inúmeros recursos de uso. No entanto, ao decidir usar ela em sua estrutura, é necessário prestar atenção no seu comportamento no comportamento do material em geral, e que farão diferença no resultado final do projeto, aumentando a durabilidade e a resistência da estrutura. E em relação ao fogo, o fogo sempre foi considerado inimigo da madeira. No entanto, esse material não é totalmente indefeso frente às chamas, e algumas espécies mais resistentes conseguem sobreviver a incêndios florestais. A madeira tem uma alta resistência ao fogo, é dúctil e adaptável, portanto, se for bem empregada, pode garantir a segurança de uma edificação em caso de incêndio. A madeira apresenta bom desempenho contra incêndio quando comparada a outros materiais estruturais. As peças robustas formam uma camada de carvão isolante, impedindo a saída de gases inflamáveis e a propagação de calor para o interior da seção, resultando em uma velocidade média de carbonização de 0,63 mm por minuto, colaborando favoravelmente para a capacidade de sustentação estrutural, mesmo após ter sido exposta a elevadas temperaturas, pois a alma da seção se mantém fria e a apenas uma pequena distância da zona queimada, conservando grande parte da propriedade física da madeira. Através deste trabalho, buscamos fixar as condições básicas exigíveis para o dimensionamento em situação de incêndio dos elementos estruturais de madeira, visando atender os requisitos necessários para evitar o risco à vida. Ele se aplica onde a resistência mecânica das peças estruturais de madeira, expostas à situação de incêndio, seja necessária, devendo ser projetadas e construídas de modo a manter a função de suportar carregamento durante o período de exposição ao fogo, em edifícios destinados à habitação, a uso comercial, industrial e edifícios. Em comparação a outros materiais no meio da construção civil, a madeira acabou caindo em desuso com o tempo por apresentar, na maioria dos casos, índices inferiores na durabilidade e resistência ao fogo se comparado ao concreto, ao aço e entre outros materiais. O fato de ser um material orgânico e por ter origem biológica faz ela precisar de tratamento e sendo menos resistente ao fogo, havendo lugares que seu uso é inadequado ao ponto de não ter a aprovação dos bombeiros, fazendo ela cair em decadência como material para estruturas. Assim,
a madeira acaba sendo mais utilizada de forma industrializada e processada em acabamentos e revestimentos nas obras. E esse foi o nosso trabalho. Agradecemos pela atenção.